Aquele agricultor que teve perdas de máquinas, de instalações, de construções, né, ele pode contar com o auxílio do governo do estado. Estamos chegando com mais um programa Agro em Sintonia e hoje para falar de políticas públicas após as fortes cheias dos meses de outubro e novembro aqui no Alto Vale do Itajaí. Hoje com Almir Krieger, ele que é gerente regional da EPAGRE para o Alto Vale do Itajaí, e também com o Tomás Pereira, ele que por muito tempo também trabalhou aqui pela região da cebola, principalmente em Petrolândia, né, que é responsável de políticas públicas da EPAGRE, para falar um pouco mais a respeito dessas ações. Primeiro, seu Almir, um número expressivo esse prejuízo causado à agricultura do Alto Vale por conta dessas fortes chuvas? Bom dia a todos, né? Inicialmente, realmente os valores são altos, né? Nós tivemos agora o fim do levantamento dessas chuvas de novembro, onde é que a gente constatou mais uma perda superior a R$400 mil, e nós chegamos na casa de R$1 bilhão as perdas de outubro e novembro. Então, isso aí é muito impactante, a gente vê que vai ter uma série de recursos que vão deixar de circular dentro da região, né, por conta dessas chuvas. Quando se fala esse número R$1 bilhão, muitas vezes é difícil de levar na mente fazer essa conta rápida, né? Mas representa que percentual, por exemplo, da produção agrícola total do Alto Vale do Itajaí em um ano? Olha, isso com certeza é em torno de 30% da produção agrícola da região que a gente deixa de circular. Para a gente ter uma noção da expressão dessas fortes chuvas, apenas em um setor, o setor agrícola, já traz um prejuízo, é dinheiro que deixa de circular, certamente é problema não só para a safra que estávamos ou que se inicia, mas certamente são problemas que vão ser sentidos, os impactos ainda ao longo dos próximos anos, seu Almir. Certamente, né? Lógico, o agricultor é resiliente, né? Ele vai plantar novamente, ele vai tentar fazer uma safra, lógico, a gente já sabe que essa safra vai ter uma menor expressão, vai ser produtividades menores, né? Mas um percentual significativo de recursos que deixa de circular na região, e isso a gente vai ver esse impacto provavelmente no ano que vem, onde as vendas, né, no comércio vão ser menores e onde o agricultor, não tendo dinheiro, ele não procura, vamos dizer assim, as cidades para comprar bens, vamos dizer assim, para a sua família. Obviamente, o governo do estado, diante dessa situação, ele tem que buscar também soluções e métodos de apoio aos agricultores, aos atingidos. Hoje, por meio da EPAGRE, o órgão governamental também, já se tem informações de programas que possam auxiliar, minimizar esses impactos na agricultura do Alto Vale, seu Almir? Sim. Na última semana, o governo do estado ele lançou, através da Secretaria da Agricultura, né, um pacote de medidas visando minimizar, vamos dizer assim, esses impactos das chuvas aqui na nossa região, né? Entre eles, a gente, né, pode destacar aí os subsídios na questão dos juros, né, onde o agricultor, tanto de custeio quanto de investimentos, ele vai ter subsídio na questão dos juros, né? Um pacote de reconstrução, onde aquele agricultor que teve perdas de máquinas, de instalações, de construções, algum pontilhão dentro da sua propriedade, que não seja estrada municipal, estrada interna da propriedade, ou mesmo estradas que caíram e ele teve que reconstruir, ou vai reconstruir ainda, né, ele pode contar com o auxílio do governo do estado. Então, uma série de medidas visando amenizar esses impactos e fazer com que o setor produtivo ele volte a produzir nos mesmos moldes, vamos dizer assim, antes das chuvas. E para que você, agricultor, possa ter acesso a essas políticas públicas, está conosco também o Tomás Pereira. Então, para a gente esmiuçar um pouquinho mais de cada uma dessas políticas, primeiro, antes da gente falar das que foram anunciadas agora, nós temos uma que foi de imediato, que foi a questão da semente de milho. Aquela medida já também surtiu efeito. Tomás, bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sintonia. Exatamente, Josué. Logo após, né, o primeiro evento, já foi anunciado a questão do Programa Emergencial de Sementes de Milho,
Tá? O pessoal, os agricultores conhecem como troca-troca, antigo troca-troca, que é o programa Terra Boa. Então, de imediato, então já foi lançado, né, então, o programa de sementes emergencial de milho, onde o agricultor que acessa, vai na IPAGRE, né, para retirar as autorizações de retirada, as ARs, né, aquele agricultor que normalmente ele pode acessar até 5 sacas. Então, aquele agricultor que foi atingido, que perdeu a sua lavoura de milho, ele pode acessar mais 5 sacas. Né, que é um subsídio que vem para auxiliar o agricultor nesse momento, porque a gente sabe que as lavouras, o pessoal, especialmente aqui na região ceboleira, o pessoal planta muito milho, faz muitas lavouras, né, visando a questão da silagem e visando do milho grão também. Então a gente já sabe que já teve danos. Então aquele agricultor que pôde, né, que já acessou o seu limite de 5 sacas, pôde pegar mais 5. Tá? Esse programa ele continua, né, inclusive ele foi estendido o prazo dele, que era até final de novembro, então foi estendido até o dia 20 de dezembro. Então, para aquele agricultor que esteja nos escutando agora, que quer fazer a sua retirada de mais 5 sacas de milho, né, ele pode procurar o escritório da IPAGRE. Lembrando, né, esse programa ele é direcionado para aqueles agricultores que são enquadráveis no PRONAF, que são as mesmas regras, né, do programa que estava em vigência. Então, hoje nós temos ainda um bom saldo, então aquele agricultor que quer fazer, né, retirar as suas sacas de milho pode procurar o escritório da IPAGRE, que vai conseguir fazer essa retirada. A gente teve uma ótima procura, graças a, né, vocês da Sintonia ajudaram a gente a divulgar, a gente teve um resultado muito positivo e a gente procura aqui, informa o agricultor para que continue, que a gente ainda está em vigor com esse programa. Tomás, os agricultores, basicamente todos os agricultores, eles fazem o seu investimento, eles buscam os financiamentos junto ao banco, e muitos deles acabaram nem tendo colheita nesse ano. O que é possível fazer? O que esse agricultor ele pode fazer para, de repente, minimizar esse efeito, esse prejuízo na propriedade, então, quando se fala a respeito dos financiamentos nos bancos? Então, pensando nisso, né, que o governo de Santa Catarina então lançou, hoje nós temos então 3 programas emergenciais aí para auxiliar o agricultor. Foram lançados então 2 programas de subvenção de juros, tá? Um para custeio e outro para investimento. Esse para custeio é a primeira vez, então, um programa inédito, onde os agricultores podem procurar o escritório da IPAGRE para acessar esse programa onde ele vai receber parte da subvenção dos juros do seu custeio. Né? Então, são custeios agropecuários, então tudo que entraria aqui, tudo que entra, seja custeio agrícola ou pecuário, estamos falando aqui de custeio de cebola, custeio de milho, soja, enfim, né? E além do custeio pecuário, pessoal que trabalha com leite, tá? O limite de enquadramento são operações até 50 mil, uma operação por família, e o agricultor vai receber 3% de subvenção desse custeio. Né? A gente sabe que são valores assim, talvez de repente que a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Então, com esses valores que veio disponível aqui para a gente na região, mas a gente está orientando então, os agricultores que procurem, façam as inscrições e dentro do município, né, auxiliado pelos conselhos municipais, a gente vai conseguir tentar atender o máximo desses agricultores. Além disso, né, tem um outro programa para investimentos. Então, para aquele agricultor que perdeu um maquinário, que perdeu alguma área de plantação, né, ou estrutura mesmo, né, galpões, enfim, que foram afetados pelas cheias, podem fazer investimentos e vão receber subvenção. O limite desse programa para investimento é até R$100 mil e eles vão receber 3% de juro. Tá? Hoje os investimentos eles estão na casa de 4% a 6%, né, dependendo da linha no PRONAF, e nesse investimento também se enquadram os agricultores que fazem investimentos pelo Pronamp também, então eles recebem 3% de juro limitado a 100 mil de investimento. E nós temos também o que o Almir comentou, o Reconstrói SC. Esse daí é um programa para financiamento de investimentos mesmo, para quem perdeu ali um galpão, para quem teve uma ponte estragada, e esse daí são investimentos não no agente financeiro, mas sim diretamente na Secretaria da Agricultura. O valor é um pouquinho menor, são investimentos até R$12 mil, mas as condições são ótimas, porque não é cobrado juro e tem 50% de desconto na parcela paga. Então, para o agricultor, que é justamente para esse agricultor que teve essa perda nesse momento, né? Então, até R$12 mil, né? E ele vai pagar em 5 anos sem juros, com 50% de desconto. Tá? Esse daí já é investimento diretamente pela Secretaria da Agricultura. Os de subvenção são projetos feitos diretamente no agente financeiro, né? Onde o governo de Santa Catarina vai pagar parte do juro para esse agricultor. Tomás,
quais os passos, os caminhos para o agricultor? Primeiro, ele precisa comprovar que, de certa forma, ele foi atingido, e o primeiro passo é procurar a EPAGRE do seu município. Mas já é bom levar algum tipo de documentação também junto, Tomás? Exatamente, bem lembrado, Josué, essa questão da comprovação, né? Então, o agricultor, assim, ele vai assinar, né, uma autodeclaração declarando lá que teve perdas, né? A gente sabe que as perdas foram vultuosas, né? Então, assim, o agricultor, ele vai assinar uma autodeclaração, né, declarando lá que teve perdas na sua lavoura ou perdas no seu galpão, vai ter um levantamento de perdas que é preenchido lá, tá? Inicialmente a gente diz, procure o escritório da EPAGRE. Por quê? Como não são, a gente teve muitas perdas, de repente nem todo mundo vai conseguir acessar, mas a gente vai ter que fazer uma seleção. E apoiado nisso, né, os escritórios da EPAGRE vão estar consultando os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, que são os conselhos formados por agricultores nos municípios, né, que vão ajudar a fazer essa seleção para tentar atender o máximo de agricultores possível. Então, as secretarias municipais de agricultura também fazem parte, né? Muitas delas são presididas, né, pelo secretário da Agricultura. Então, as secretarias municipais de agricultura, os conselhos municipais vão auxiliar, né, juntamente com a EPAGRE e as outras entidades que fazem parte dos conselhos, para que se definam as regras dentro dos municípios. Então, cada município vai ter a sua diretriz, né, para tentar atender o máximo dos agricultores. Mas, inicialmente, a gente pede que os agricultores procurem o escritório, deem seu nome, o seu contato, para que daí a gente possa estar fazendo localmente, né, os contatos para esses agricultores, para a questão de chamar eles para trazer a documentação, porque tem toda uma parte burocrática, né, de documentação, orçamentação, que tem que ser feito para esses projetos, e daí então é importante o nosso escritório estar ciente, sabendo que o agricultor manifestou o seu interesse em estar participando, em estar acessando esses recursos, que eles venham para minimizar um pouco desse prejuízo que foi muito grande, né, dos agricultores. Então essa é a nossa resposta, a resposta do governo de Santa Catarina, da EPAGRE, para estar junto dos agricultores, para estar apoiando nesse momento. Muitas vezes, quando você fala em burocracia, o próprio agricultor ele já fica um pouco mais reticente ao participar de algum programa desse. Mas, por exemplo, no próprio escritório da EPAGRE, tem lá profissionais que estão prontos também para auxiliar, porque já é um momento que a cabeça já está pensando nos prejuízos, talvez tem que fazer, buscar o caminho. Tem profissionais que estão aptos para auxiliar o agricultor nessa situação? Perfeito, com certeza. Todas as nossas equipes, inclusive na última semana, então a gente foi convocado uma reunião de região aqui na Regional de Rio do Sul, né? O nosso gerente Almir convocou essa reunião justamente para a gente passar todas as regras, todos os normativos, todos os documentos para os nossos técnicos. Então todos eles estão capacitados hoje, tá? Inclusive eles também foram informados que nós estaríamos procurando, né, os parceiros aqui como a Rádio Sintonia, para estar divulgando isso daí aos agricultores, para a gente conseguir alcançar o máximo de agricultores possíveis, né? Então os nossos colegas, né, os extensionistas, os escritórios estão preparados para orientar nesse momento os agricultores qual a documentação, o que eles vão ter que levar para os escritórios para estar acessando. Quando a gente fala em burocracia, a gente sabe dessa questão que o agricultor às vezes fica um pouco reticente, mas muitos desses programas os próprios agricultores já estão acostumados, sabem quais as documentações. Então, foi desburocratizado muita coisa pensando em facilitar ao agricultor o acesso a essas políticas públicas. Então, isso que a gente sempre recomenda, procurar o nosso escritório, procurar as informações, sabe que vai ter que trazer alguma documentação, que isso é inerente, não é simplesmente chegar lá, dou meu nome, meu CPF e estar acessando. Tem uma parte burocrática, porque a gente sabe que são recursos públicos e a gente responde por tudo isso daí. Então, essa questão é importante a gente ressaltar, mas não é nada que o agricultor já não está acostumado, esse agricultor que faz o seu custeio no agente financeiro ou que muitas vezes já acessou financiamentos que são operacionalizados pela EPAGRE, né, na Secretaria da Agricultura, então eles já estão acostumados com essa, digamos assim, essa burocracia documental, mas que é importante que é para proteger o agricultor, proteger e dar transparência nessa distribuição de recursos públicos. Seu Almir Krieger, muitas vezes o agricultor pode pensar que o prejuízo é enorme e são políticas públicas que talvez não atendam o que ele imaginava que seria, por exemplo, um perdão de um financiamento que estava lá ativo, 100%, mas são medidas paliativas que
podem auxiliar o agricultor, ajudar a se reerguer? Qual que é a orientação nesse momento? Procure mesmo, busque essas políticas que vão auxiliar o agricultor? Josué, não existe perdão de dívida, existe refinanciamento, existe prorrogação, né, para quem tiver algum problema na sua capacidade de pagamento, acha que vai ficar comprometido, que ele não vai ter condições de quitar suas dívidas, vamos dizer assim, existe a possibilidade de jogar isso lá para o final do contrato, né, e sem juros, vamos dizer assim, né, para que isso não onere muito a vida dele, né? Outra coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte: nós estamos no período de colheita agora, colheita de cebola, fim de colheita de fumo, plantio, né? Época boa de plantio de milho, de soja, né? Ainda, e o agricultor agora ele não tem tempo de procurar o escritório da EPAGRE. Deixar claro que o programa não encerra com o fim do ano, ele continua no ano seguinte, tá? Então o agricultor que não puder ir agora, nas próximas semanas, que daí agora vem o Natal, recesso e assim por diante, a partir de janeiro, os escritórios da EPAGRE estão abertos para receber ele e continuar com esses programas, tá? Então não é específico de agora, tá? Então não existe aquela pressa do agricultor sair correndo lá. Ele tem que manifestar o seu interesse. Depois ele tem tempo para juntar toda a documentação necessária. Tomás, uma situação aqui no projeto de reconstrução, ele é obviamente voltado a agricultores, mas é apenas para situações da lavoura em si. Os senhores mencionaram a questão de pontes, mas de repente alguma estrutura da propriedade em si que foi afetada, ele sendo agricultor, ele pode se encaixar também nesse programa? Perfeitamente, sim. Esse programa, o Reconstrói, ele é voltado especialmente para a parte de benfeitorias, maquinários, que, por exemplo, a gente teve casos já aplicados nesse ano, por exemplo, em Vidal Ramos, que deu uma ventania, caiu o galpão em cima de maquinário, então esse maquinário foi recuperado. A parte de estufas, essas estufas para cultivo protegido, como morango, por exemplo, a gente sabe que teve prejuízos nessas questões, então pode acessar, tá? Inclusive até moradia. Tá? Então, se algum agricultor que teve na sua moradia destelhada, enfim, a gente sabe que esses fatos aconteceram. Tá? Uma coisa importante também ressaltar é que se o agricultor não fica esperando a política pública cair do céu para ele acessar. Então, muitos agricultores tiveram que fazer a recuperação das suas estruturas. Se esse fato, né, ele foi lá, fez a recuperação, tirou a nota fiscal após o evento, né, então ali nós temos as chuvas de outubro e de novembro, então ele tirou a nota fiscal após esse evento, a gente pode, inclusive, fazer o projeto para recuperação dessa estrutura que já foi consertada, porque vamos falar de um galpão, né, o galpão não pode ficar destelhado, chovendo lá dentro, ele perdendo a produção. Então, assim, o governo entende dessa questão e a política pública ela foi desenhada para isso, né? Para justamente atender esse agricultor foi lá, fez o reparo e, de repente, vai precisar fazer esse conserto. Então, desde que a nota fiscal tenha sido emitida após o evento, né? Que, claro, o evento causador fez lá o prejuízo, então ele tirou a nota fiscal após esse evento, a gente consegue fazer e para diminuir um pouco desse prejuízo para o agricultor. Primeiro passo, Almir, procure escritórios da EPAGRE. Praticamente todos os municípios da região têm o seu escritório com profissionais prontos para atender. É isso mesmo, Joé. Procure escritórios da EPAGRE, mas além disso, procure as secretarias municipais da agricultura, que também são parceiras nossas. Procure seu conselheiro na comunidade, que faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Esse conselheiro, ele está bem informado, vamos dizer assim, a gente comunica de informações, né, para que ele repasse aos demais agricultores. E não tenha pressa, tá? Essa é uma política que ela vai ficar, existem cotas destinadas ao Alto Vale, que foi a área mais atingida, e que nós queremos continuar com ela no início do ano que vem. Então o agricultor tem tempo de pensar, o agricultor tem tempo de terminar sua colheita agora, né, que ele está fazendo nesse exato momento, né, e no ano seguinte ele procurar os escritórios da EPAGRE para fazer, buscar esse benefício que o governo do estado está colocando para ele. E além disso também, a EPAGRE, principalmente quando se fala do Alto Vale, hoje nós temos o presidente da EPAGRE mais uma vez, o Disseu Leite, que é aqui do Alto Vale, continua ainda batalhando junto ao governo do estado, junto às federações, para buscar mais formas de auxiliar também os agricultores? Com certeza, né? O Dirceu é o nosso parceiro aqui da região, né? Fruto da terra, vamos dizer assim, está muito junto com o governo Jorginho, né? E a gente tenta buscar, né, com o apoio dos deputados da região,
né? Nós temos um grande, vamos dizer assim, apoio dos deputados da nossa região, né? E que buscam, né, medidas para amenizar esses problemas. Bem como buscar soluções, né, para que isso, vamos dizer assim, tentar evitar que isso ocorra novamente no futuro. Então, já vou aproveitar aqui, deixar um comercial, vamos dizer assim, no próximo ano nós vamos estar fazendo aqui na região um seminário estadual de plantio direto, onde a gente pretende mostrar técnicas de produção que visam impactar menos, vamos dizer assim, ter menos escorrimento, ter menos perda de solo, né, dentro das lavouras. Então isso é para o ano que vem, vamos dizer assim, a gente quer fazer isso aqui em Atalanta, aqui do ladinho, né, mas justamente pensando em evitar ao máximo esses problemas que aconteceram esse ano. Muito bem, e esse vai ser assunto para um próximo programa especial falando de agro aqui em Sintonia. Hoje nós recebemos o gerente regional da EPAGRE, o Almir Krieger, e também o responsável pelas políticas públicas da EPAGRE, o Tomás Pereira, falando a respeito de políticas que foram apresentadas recentemente pelo governo do estado para os agricultores que foram atingidos pelas fortes chuvas dos meses de outubro e novembro. Até a próxima.